Boa noite a todos e a todas. Vamos continuar a estudar o livro O que é o Espiritismo. E eu vou iniciar dando-vos nota da importância que este livro teve e tem atualmente para quem quer estudar a doutrina dos espíritos. Este volume de Allan Kardec, neste volume, Allan Kardec apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina. Muitos espíritas pensam que estes pequenos livros introdutórios não têm mais nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso dá esta opinião. Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente destas páginas iniciáticas. É que até mesmo os maiores conhecedores do espiritismo devem reler e consultar periodicamente. O espiritismo é ainda tão mal conhecido e compreendido, mesmo pelos que mais o estudam e mais falam e escrevem a seu respeito. Estes pequenos trabalhos de Allan Kardec, justamente pela sua simplicidade e pelo caráter de síntese, oferecem aos mais velhos espíritas a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. O que é o Espiritismo, escrito e publicado por Kardec no ano de 1859, é um pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, que não se inclui propriamente na codificação, mas que está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, editado em 1857. Então, para nos podermos situar, o livro que estamos a falar foi escrito e publicado entre o primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, e o segundo, que foi o Livro dos Médios, escrito em 1861. Isto demonstra que Kardec, depois da divulgação do Livro dos Espíritos, pedra fundamental e marca inicial da codificação, sentiu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial bem resumido e simples. Mas ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nesta cartilha espírita, muitos veteranos terão o que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática dessas súmulas, que servem ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do espiritismo e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos aspectos que escaparam a uma apreciação mais cuidada. Kardec sempre insistiu na necessidade de estudo assíduo, metódico e incessante do espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. Resta acentuar a importância destes livros da codificação no tocante ao aspecto metodológico do ensino espírita. Com eles, Kardec inaugurou no espiritismo uma disciplina hoje indispensável em todas as escolas de estudos superiores, de ciência, de filosofia, religião e artes técnicas, que foi a introdução, o aparecimento da doutrina espírita. Com seu agudo senso de professor, formado na escola pastelesiana e orientado pela disciplina e o rigor lógico do pensamento francês, Kardec imprimiu a forma decisiva a essa disciplina no campo do conhecimento espírita. Por mais que se queira hoje escrever novos trabalhos de introdução à doutrina, o que é evidentemente necessário, não se pode relegar ao passado nem simplesmente esquecer o que estes livros oferecem. Temos sempre que partir das suas premissas
e de lembrar aos interessados a conveniência e, mais do que isso, a absoluta necessidade de lerem e estudarem essas obras do Mestre. Porque no passado e no presente, ninguém ainda surgiu no mundo com maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o autor desta obra, Kardec. Todos podem dar a sua contribuição à obra de divulgação do Espiritismo em nosso tempo, dentro de suas possibilidades de experiência e conhecimento. Todos podem ajudar a novas gerações a encontrar as relações das novas conquistas da cultura com os princípios espíritas, ou, por outro lado, a encontrarem as antecipações dessas conquistas no Espiritismo. Mas ninguém tem condições intelectuais e espirituais para superar Kardec. Simplesmente pelo facto de que Kardec não é um autor isolado, um solitário do pensamento, mas o codificador, assessorado na Terra pelos companheiros de missão e assistido do além pelos Espíritos do Senhor. A obra que nos deixou não é dele, como ele mesmo diz, mas dos seus mestres espirituais. A doutrina que nos legou não é o kardecismo, mas o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. Os livros da codificação não escapam a essa condição. E então relembramos o Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médios, 1861, Evangelho segundo o Espiritismo, 1863, Céu e o Inferno, 1865 e, por fim, a Gênese, 1868. Foram todos escritos por Kardec, não há dúvida, mas sob a orientação dos espíritos, que não se interessavam somente pelo momento em que o espiritismo surgia, mas principalmente pelo futuro da humanidade, pelo desenvolvimento geral da cultura em nosso mundo. O espiritismo marcou um momento de transição da Terra para o plano superior e veio fundamentar essa fase. Não é a obra de um século, mas a abertura de um novo ciclo na evolução dos seus séculos vindouros. Então, recordando este livro, o que é o Espiritismo, como já ouvimos na palestra anterior, pela Isabel, divide-se em 3 capítulos. No primeiro capítulo, Kardec responde a perguntas de um crítico, de um cético e mais tarde de um padre. Perguntas muito variadas sobre a doutrina, tais como sobre o maravilhoso e o sobrenatural, sobre a oposição da ciência, diferenças entre espíritos, loucura, suicídio e obsessão, esquecimento do passado e sobre as sociedades espíritas, que é o tema de hoje, entre outros temas que tem. No segundo capítulo, Kardec fala-nos das noções elementares do espiritismo, tais como a respeito dos espíritos, comunicações com o mundo invisível, identidade dos espíritos, entre outras. No terceiro capítulo, Kardec fala-nos da solução de alguns problemas através da doutrina espírita, tais como a pluralidade dos mundos habitados, fala-nos da alma, do homem durante a vida terrena e do homem depois da morte do corpo. Mas o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores, pelo Espírito de Verdade, por Jesus, através de médios e organizada, compilada e codificada no século XIX por um mestre pedagogo francês, conhecido por Allan Kardec. O Espiritismo é ao mesmo tempo filosofia, ciência e religião. É filosofia porque dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, respondendo a questões como quem somos, conhecermos a nós mesmos, de onde viemos, da pátria dos espíritos, o que fazemos aqui, com o ultrapassar das nossas dificuldades,
E para onde iremos depois da morte do corpo? O regresso à pátria espiritual. É ciência porque estuda, à luz da razão e dentro de critérios científicos, os fenómenos mediúnicos, isto é, os fenómenos provocados pelos espíritos e que não passam de meros factos naturais. Nós sabemos que não existe o sobrenatural no espiritismo. E a religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo do homem e da mulher, revivendo os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Então vamos ao nosso tema de hoje, Sociedades Espíritas. E a pergunta do cético é a seguinte: sei que o Senhor, dirigia-se a Allan Kardec, dirige uma sociedade que se ocupa desses estudos, aqueles estudos espíritas. Não me será possível ingressar nela? Antes da resposta de Kardec, vamos fazer um pouco, ou vamos falar um pouco, sobre a criação das sociedades espíritas. Então, contrariando os usos daquela época, em que as manifestações das mesas gerantes e outras manifestações espíritas eram prática de salas das residências burguesas, o codificador, filho de mestrado e pedagogo de mérito, foi de parecer de que as reuniões espíritas deveriam ser levadas a efeito em instituições especialmente criadas para esse objetivo, a fim de evitar a frivolidade e a interferência de contingências da vida privada dos participantes. Assim, no dia 1º de abril de 1858, ao lado de diversos estudiosos, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A sociedade era composta exclusivamente por pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento. Contou desde o início, entre os seus associados, com homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Kardec estava convicto de que a sociedade seria chamada a prestar incontestáveis serviços à constatação da verdade. As reuniões eram realizadas às sextas-feiras. E de acordo com o relatório de abril de 1862, publicado na revista Espírita, a sociedade experimentou considerável crescimento nesses 2 anos de funcionamento, com 87 sócios efetivos, contando entre os membros com cineastas, ou melhor, cientistas, literatos, artistas, médicos e engenheiros, advogados, magistrados, membros da nobreza, oficiais do Exército e da Marinha, funcionários civis, empresários, professores e artesãos. E o número de visitantes chegou a quase 1.500 pessoas por ano. Kardec era muito rigoroso no cumprimento das disposições estatutárias. Sim, a sociedade tinha estatutos. Na disciplina e na condução das atividades ali realizadas. Portanto, ele era muito rigoroso neste cumprimento. Exigia de todos extrema seriedade. E isso contribuiu para dar credibilidade à sociedade e aos seus pronunciamentos acerca dos assuntos tratados. Era extremamente prudente e austero nos pareceres exarados e nunca permitiu que a sociedade se tornasse arena de controvérsias e debates estéreis. Embora tenha sido a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas a primeira entidade espírita oficialmente constituída, ela nunca teve, sobre outra qualquer,
vínculos de ascendência, filiação ou solidariedade material. E os laços que as uniam eram apenas de identidade de objetivos e de trocas de experiências. Então vamos já à perguntinha para dar resposta de Kardec. E a pergunta foi: sei que o senhor dirige uma sociedade que se ocupa desses estudos. Não me será possível ingressar nela? E Kardec responde: por enquanto, certamente que não. Para se fazer parte dela, não se necessita ser doutor em Espiritismo. Necessita-se, ao menos, ter sobre a matéria ideias mais firmes do que as suas. Estávamos a falar de um cético, portanto, uma pessoa que não acredita, que duvida de tudo. A sociedade não deseja ser perturbada em seus estudos. Por isso, não admite os que lhe acarretariam perda de tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com os seus princípios e convicções, introduziriam ali desordem, com discussões intempestivas ou por espírito de contradição. E diz Kardec: é uma sociedade científica como tantas outras, que se ocupa em aprofundar os diferentes aspectos da doutrina espírita, buscando esclarecê-los. É o centro para onde convergem comprovações obtidas em todas as partes do mundo e onde se ventilam e coordenam as questões referentes ao progresso da ciência espírita. Mas não é uma escola ou um curso elementar. Mais tarde, quando suas convicções estiverem consolidadas pelo estudo, ver-se-á a possibilidade de o admitirem. Nesse interim, portanto, nesse espaço de tempo em que ele iria certamente estudar, o senhor poderá assistir, quando muito, a 1 ou 2 sessões, mas como ouvinte, e com a condição de não fazer observações que possam ofender a outrem, pois, do contrário, eu que o apresentei, sofrerei a censura dos meus colegas e as portas lhe serão cerradas para sempre. Estava a pensar como isto era rígido, como Kardec levava a sua missão muito a peito. E ele continua: presenciará uma reunião de homens respeitáveis e finos, cuja maioria se distingue pelo alto grau de cultura e posição social, o que não permitiriam que os que fossem admitidos à sociedade infringissem as regras das convergências sociais. Não pense tampouco que ela, a sociedade, faça convites ou abra suas portas ao primeiro que se lhe dirige, como não faz demonstrações para satisfazer à curiosidade. Afasta-se cuidadosamente dos curiosos. Quem quer, pois, que pensasse nela encontrar uma distração ou um espetáculo, ficaria desapontado e faria muito bem se não a procurasse. E então Kardec conclui: eis porque ela não admite, nem mesmo como ouvintes, pessoas desconhecidas ou cujas disposições hostis são notórias. Terminou aqui o nosso tema. Eu vou dar umas notinhas finais sobre o tema. E então, existe um certo paralelismo entre as sociedades espíritas daquela época e os centros espíritas de hoje. Naquela época, era preciso implementar a doutrina. Allan Kardec tinha que pôr em marcha a sua missão
Estamos a falar de 1858. E teve muitas dificuldades. Dificuldades de toda a ordem. De toda a ordem. O trabalho gigantesco que teve para codificar as inúmeras perguntas e as respectivas respostas que fez a tantos médios em diversos países. Hoje temos um bocadinho mais facilitada a nossa missão. Decorreram já mais de 150 anos. A ciência e a humanidade deram um salto em todos os campos. Há mais conhecimentos a todos os níveis. Mas a doutrina continua a ser estudada. E os centros espíritas ganharam outras vertentes. Agora são mesmo escolas. São hospitais. São oficinas. É um lar imenso. E têm uma obra social para atender aos mais necessitados. Nós continuamos a estudar no nosso centro espírita. Hoje vamos fazer 4 horas de estudo. 2 destes trabalhinhos das 7 às 8 e outro das 8 às 9. Depois ao estudo do curso básico. E temos de seguida das 10 às 11. Mais uma lição das obras póstumas. Então eu quero agradecer a vossa atenção, agradecer a todos e a todas por terem vindo e pedir a Jesus que nos continue a abençoar e que não nos abandone. Nunca. Que possamos amanhã ser melhores que hoje. Boa noite.